Muito bem, após os comentários gerais da prova, né, aquela visão do todo, né, bem genérica da prova de história, vamos descer agora algumas questões. Paulo, qual a questão que você gostaria que aqui fosse apresentada pelos professores? Queria dar um destaque à questão de número 22. 22. Aquele assunto em que sempre aparece no seriado, sobre objetos de estudo de história, sobre investigação da história. Queria dar um destaque nela. Perfeito. Professor Edson Rocha, aparece sempre essa questão na tradição da prova de história? Certíssimo, Do certíssimo. SSA. E é essencial, importantíssimo, né? Esse resgate historiográfico da função do historiador, o passado e presente, que são inseparáveis, insubstituíveis, né? Aí lembra o Carlos Drummond de Andrade, né? O tempo passado, o tempo presente, O tempo presente, Exatamente. Então é esse saber histórico que nos dá a raiz da historiografia e nos fundamenta para entender o processo histórico e todos os seus fundamentos em qualquer época da humanidade, né? Perfeito. Então essa análise da nova escola, escola dos análises, né? Lefebvre, Lucien. É uma questão simples de resolver. Sim, sim, tranquilo, com certeza. Com certeza. Ele abrangeu, inclusive, interessante. Porque entre os itens, sobressaltando o quinto, os historiadores só conseguem trazer o passado, então ele vai tudo. Aí insere também os filmes. Sim. Então foi interessante essa questão aí. Ele colocou, então, né? Ele botou uma correlação. Porque usualmente fala-se muito do documento não escrito, a oralidade, mas não dá essa ênfase ao filme, né? Então agora ele colocou, né? Então essa relação foi interessante, foi interessante. Muito bem. Aline, qual a questão que você gostaria de destacar? Eu gostaria de destacar, professor, a questão 28, 28. que foi a única questão da prova que assim se aproximou mais do conteúdo é aquela de que história teve do o cheirinho Brasil. de história do Brasil. Exatamente. Que fala sobre o processo de expansão ultramarina do século XV. Professor Valdemir, Pois para não. dizer que não falamos de história do Brasil, aí está a questão de história Pois é, essa de é a- raspão. É aquilo que a gente pode colocar como mais aproximado da história do Brasil Uhum. no SSA 1. Então, uma questão bem tranquila de se resolver, porque ela não vai nos detalhes da expansão marítima e, eventualmente, se restringe à descoberta de Vasco da Gama, quando ele consegue ali traçar uma rota que vai atingir, né, as especiarias da Índia. Então, o que acontece? É uma questão que é simples no enunciado, no fragmento de texto que nos foi colocado, e também nos leva a uma resposta bem tranquila, porque as outras alternativas, elas eventualmente Até por não eliminação causam, o aluno faria. pois é, não causam uma dificuldade, uma confusão que a gente encontrou em outras questões, por exemplo. Né? Então aqui a letra A, ela fica bem nítida. Acho que o aluno que está bem preparado, ele de fato ele não precisa se preocupar demais com a questão. É uma questão bem tranquila. Perfeito. Paulo, você também poderia destacar qual a questão que você gostaria de destacar das 10 de história? Eu gostaria de destacar a 25, que 25. que faz justamente a referência ao teatro grego, que a civilização da Grécia tem uma cultura assim muito vasta, e eles focaram exatamente no teatro, que muitas vezes quando a gente está revisando deixamos de lado, É verdade. porque não aparece muito, e quando aparece geralmente é mais, digamos, mais sutil, não é tão aprofundado. E aí eles fizeram um aprofundamento grande mesmo. Perfeito. Juntamente com a questão 30, que 25 e 30, você 25 e gosta? 30, que fala sobre a reforma protestante, mas só fala exatamente no território britânico. Certo. Não fala sobre Lutero ou sobre Calvino. Perfeito. E aí, professores? Destacou duas questões, a 25 sobre o teatro grego, né, e a questão 30 sobre a reforma. Também questões tranquilas. Sim, sim, sim. E muito interessante que realmente a cultura, o desenvolvimento da civilização creto-micênica, a base da mitologia que vai dar à Grécia a essência, né, o vulto. O teatro, uma forma de uma grande cultura, que de geração em geração nunca vai ser ultrapassada, né? É uma forma, claro, mesmo que destacando
que na Grécia exaltava-se pelo homem, a figura homem, né? Pelo próprio padrão ideológico formado pelos deuses, o mítico. Então o homem é que fazia o teatro, então ele simbolizava, a sua expressão era numa máscara. É uma característica que depois foi sendo readaptada por outra civilização. A Roma, ela pega essa ideia do teatro grego e ele vai remontar, dando a fisionomia do homem, a percepção, a sensibilidade. Então esse homem vai projetar-se. E hoje o teatro, né? E o Brasil se destacando também nesse teatro, né? O mundo universalizando, pegando as bases clássicas do período áureo, o tempo de ouro que foi da Grécia Antiga. Muito bem. E para fechar a questão da reforma protestante, que ele falou que se deteve aqui praticamente em solo britânico. Né? É verdade. A questão da reforma protestante no território britânico, ela trouxe uma certa dificuldade, mas ao meu ver ela trouxe também um elemento interessante, que valorizou aquele aluno que se preocupou em estudar o conteúdo. Aquele aluno que estuda de forma simplista, ele vai se ater à reforma protestante no território europeu, aquela história de Lutero, de Calvino, mas aquele que busca a essência, que busca o algo mais, ele vai entender que houveram, além da questão teológica, houve também a questão política. Certo. E isso fica evidente na reforma protestante, exatamente no território britânico. Então é uma questão bem montada, na minha opinião. Muito bem. Então, com isso, a gente encerra o comentário da prova de História. Uma prova que, podemos dizer, para o aluno foi uma prova interessante ele fazer, não é? Apesar desse percalço aí da distribuição do conteúdo programado, mas eu acho que podemos dizer que a prova não apresentou problemas, não é? Com relação à solução do gabarito, não é? Não houve qualquer dificuldade desse sentido. Só a exclusão da história do Brasil, quem enquadrando-se ao conteúdo de História Geral, ela englobou tudo o qual está dentro do processo seletivo do SSA1. Isso é inegável. Ela não colocou nada errado nesse sentido. Perfeito. Bom, daqui a pouco a gente volta já com as duas outras disciplinas, que são justamente Geografia e Sociologia. Até já.